Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos ver se eu não derrubo esse microfonezinho hoje. Agora à noite. Deixar ele aqui no meu bolso. É motivo de alegria a gente estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus e também aproveitando para agradecer as orações, o apoio. Esses últimos 2 anos e meio, nós sempre sentimos que nós não estávamos sozinhos no Camboja e os irmãos sempre junto conosco. A gente podia muitas vezes perceber isso espiritualmente, as orações e todo esse apoio que a gente recebeu. Então, nosso louvor a Deus por isso. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar no capítulo 25 de Mateus, versículo 14 ao 30. E para a gente refletir juntos um pouco, como o pastor falou, estamos pregando a respeito das parábolas de Jesus. E hoje vamos ouvir um pouco aqui de algo que Deus colocou no meu coração, que ministrou a minha vida e eu gostaria de compartilhar. É mais uma aplicação, né? Temos esse tempo reduzido, então é mais uma aplicação. E eu espero que Deus também fale ao seu coração, traga algo para o seu coração, como Ele trouxe para o meu. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, e é no Teu nome que nós estamos aqui, Pai. Meu pedido é que o Senhor fale, Pai, que o Senhor diminua em mim o que é meu nesse momento, e que o Senhor fale através da minha vida a Tua palavra, Deus, que o Senhor alcance cada coração nessa noite, e que algo do Teu reino venha sobre nós, da Tua palavra, e nos direcione, nos impulsione a uma mudança que vem dos céus para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Nós Te louvamos e Te adoramos pela oportunidade de estarmos reunidos. No nome de Jesus. Amém. Capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Pois esta será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e os ajuntou, e ajustou com eles conta. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque em todo o que tem lhe será tirado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse e visse junto aqui, que esta parábola, ela faz parte de um bloco, de um assunto que começa lá no capítulo 24. No versículo 23, os discípulos de Jesus, versículo 3 do capítulo 24, os discípulos de Jesus perguntam, depois que Jesus falou sobre a destruição do templo, que não ia ficar pedra sobre pedra, eles perguntam: Senhor,
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando acontecerão essas coisas? Então, Jesus começa a discorrer sobre o fim dos tempos e ele conta algumas parábolas, ensinando e falando para eles a respeito do final, da consumação de todas as coisas, do fim dos tempos, da volta de Jesus Cristo. E no capítulo 13 de Marcos, que fala da mesma passagem, tem um versículo que é muito importante para a gente, que diz: e as coisas que vos digo a todos, vigiai. E o finalzinho da parábola das 10 virgens, aqui do capítulo 25 de Mateus, termina também falando a respeito de vigilância. Vigiai, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. E o que isso é importante para a gente? Porque já nos coloca dentro do contexto da parábola dos trabalhadores aqui, dos talentos. É um tempo no qual Jesus está para voltar. E ele vai voltar. E quando ele voltar, haverá uma prestação de contas. E é fácil da gente identificar na parábola que existe o Senhor e os servos, Jesus e seus discípulos. Isso é simples de entender. E que a história gira em torno de um Senhor que chamou os seus servos, confiou-lhes os bens e foi numa viagem longa, para uma terra distante. Então ele deixou responsabilidade para aqueles servos. E é esse o contexto que nós nos encontramos aqui. A nós também foi confiado algo e o nosso Senhor vai voltar e a gente precisa prestar conta um dia para Ele, daquilo que nos foi confiado. Então uma palavra importante para nós é esse estado de alerta, de vigilância. O Senhor vai retornar. E nós somos então como esses servos. E aí então eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que nós não vamos falar aqui sobre salvação por meio de obras. Vamos falar sobre o que fazemos ou não fazemos, mas não estamos pregando aqui que o servo bom foi salvo porque fez o certo e o servo mau fez o que é errado e não foi salvo. Por quê? A Bíblia nos ensina de forma clara que a salvação é pela fé. Pela graça, é a graça de Deus por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Efésios 2:9. É dom de Deus, a salvação é a graça de Deus que nos alcançou, não é pela nossa obra, não podemos fazer nada para sermos salvos. Então eu estou falando aqui sobre o trabalho do reino de Deus. Amém? Não para a salvação, mas o trabalho com aquilo que Deus nos confiou. E também é normal nós ouvirmos essa parábola dos talentos e aplicar a palavra talento para todas as nossas habilidades. E o que não está fora, a gente chega nessa conclusão, sim, é válido. Mas hoje eu gostaria de destacar de uma forma mais geral, porque provavelmente, no contexto que vinha, a primeira ideia que veio à mente dos discípulos que ouviram Jesus ali de primeira mão não foi as questões da habilidade, porque a parábola contava de uma situação comum, existente para eles, que o Senhor confiava os bens aos servos e quando ele ia viajar, os servos eram responsáveis por tocar adiante a propriedade. Se tinha plantação, plantar, vender, prosperar aquilo, ou se não dar o dinheiro aos banqueiros para que houvesse juros e fosse devolvido com juros. Então, era algo que falava a respeito de negócios. De negócios. De dinheiro, de propriedades e do crescimento do patrimônio daquele senhor. Amém? Então eu quero focar mais nessa ideia. E talento, então, era uma unidade de peso, uma unidade monetária. Um talento são aproximadamente 36 quilos. Ele poderia ser um talento de prata ou de ouro. Se fosse um talento de prata, era mais ou menos o salário aí de 16 anos e meio de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. Um talento era equivalente a 6 mil denários. Ou seja, para ganhar 6 mil, você ia trabalhar 16 anos e meio e ia ganhar lá um talento de prata. Se fosse de ouro, ia ser 24 anos e meios trabalhando para ganhar um talento de ouro. Então dá para ver que é uma quantia razoável, né? E a primeira coisa que me chama a atenção, então, é que quando se fala em talento, quando essa parábola é apresentada, a primeira coisa que
chama a atenção é que Jesus está falando da dedicação ou do investimento de uma vida. Quando a gente fala, eu trabalhei 24 anos, 25 anos no lugar, geralmente a gente pensa o quê? Trabalhou uma vida. Você dedicou um grande tempo àquele negócio. Então, quando nós nos aproximamos dessa parábola e nós vamos pensar no reino de Deus, de trabalhadores no reino de Deus, de primeiro lugar a gente já vê que é uma questão de uma dedicação de uma vida. É um comprometimento de longo prazo. Não é uma aventura, não é apenas um momento. É a dedicação de uma vida. Então nós temos aí então o Senhor e os servos. A divisão principal dos personagens, nós temos essa história do Senhor que se ausenta e que chama os seus servos e lhes confiam bens, recursos e dá uma missão para eles. Então, quando eu olho para essa parábola, eu vejo uma grande oportunidade desperdiçada. Aquele servo que escondeu o talento foi uma grande oportunidade desperdiçada. E isso foi o que Deus me chamou a atenção e colocou no meu coração. E por isso, nessa noite, a ideia que eu quero aplicar e trazer para nós refletirmos é: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Então nós nos encontramos nesse contexto onde Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Aonde Jesus nos confiou o maior dos bens do reino e para a expansão do reino, e nós estamos aí trabalhando. Então, não desperdice sua vida, porque o rei vai voltar, Jesus vai voltar, o Senhor vai voltar, e aí precisaremos prestar conta de como vivemos. E a pergunta mais importante vai ser o que nós fizemos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que Ele mandou a respeito da expansão do reino. E quando nós estamos pensando aqui em valores monetários e essas questões de bens, de expansão do patrimônio, e nós pensamos em Jesus e no reino de Deus, não tem como não nos lembrarmos de Mateus 16, 26, que fala que o que dará o homem pela sua alma. Que mais vale, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, quando a gente fala de expansão do reino, de algo que tem valor para Jesus, e esse foi o motivo que Ele veio à Terra, a gente está falando de salvação de pessoas. A gente está falando do empreendimento que vai levar a palavra de Deus até os confins da terra. Que vai levar a mensagem de esperança e salvação aos que estão perto e longe. E é dentro disso que hoje eu gostaria de te convidar a não desperdiçar a sua vida. E a primeira forma que eu vejo nesse texto que é desperdiçar a vida no trabalho do reino é: não desperdice a sua vida comparando-se com os outros. Da onde? Por quê? O texto diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, pensando nos pequenos grupos, nós não devemos nos comparar se aquele multiplicou, tem mais pessoas ou menos do que nós. Quantas vezes multipliquei? Deus deu a você, de acordo com a sua capacidade. Hora da Melissa dormir. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. O parâmetro de sucesso no trabalho do reino não é o resultado, muito menos comparando-os uns com os outros. Aquele lá fala bem, se eu falasse como ele, aí eu poderia. Não. Deus te deu o que Ele tem para você fazer, e isso está dentro da sua capacidade. Então não há desculpa para dizer que nós não podemos, porque nós não temos ou não somos igual a alguém. E dentro desse sentido de pensar, de acordo, tem um versículo que mostra uma projeção também de duas maneiras. Paulo, falando aos Romanos, diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Tanto além do que convém para achar que temos ou somos melhores do que alguém, uma comparação de cima para baixo, como uma comparação de baixo para cima.
mas que cada um pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Não desperdice a sua vida comparando. Mas aquele ministério, aquela oportunidade. Não. Deus te deu a oportunidade certa dentro das suas habilidades. Isso quer dizer que eu não posso melhorar, que eu não posso crescer de maneira nenhuma. Mas o resultado, um dia vai ser sim, pedido conta, mas vai ser Jesus naquele dia com você, ou quando a gente partir. Então é entre nós e Deus, mas o grande chamado é que sejamos fiéis naquilo que Deus nos deu para fazer. Amém? Então, se você tem gastado tempo da sua vida se comparando o ministério que Deus tem colocado na sua vida, ou pensando, mas eu não estou fazendo, talvez a gente não esteja, a gente pode melhorar, mas que não seja resultado de comparação com outros, mas que seja entendimento que Deus te chamou e te capacitou para uma missão. Amém? Uma outra maneira que eu vejo de desperdiçar a vida nesse texto é: não desperdice a sua vida perdendo o foco. O que recebera 5 e o que recebera 2, o texto diz que ele saiu imediatamente e foi negociar. Ele saiu dali e imediatamente foi obedecer, foi se envolver na expansão dos bens daquele Senhor. E aí? E a minha e a sua vida? Já o que recebera 1 talento, o texto diz que mais o que recebera 1, saiu e enterrou. Cavou o buraco e enterrou. Mesmo olhando aqui na construção do texto em português que nós temos, dá para perceber que existe uma diferença na atitude do que saiu imediatamente a negociar e na atitude daquele que saindo, cavou uma cova e enterrou. E as palavras de fato são diferentes. Uma mostra comprometimento, urgência, envolvimento, e a outra segue o caminho natural. Ele sai, cava, enterra. Cuidado com as distrações, com as prioridades erradas. Nesse contexto da parábola, aonde o Senhor vai voltar e vai pedir conta, aonde o mais importante é estar envolvido nos negócios do reino, da expansão do reino. Viver sem esse foco é perda de tempo. Pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. 1 Coríntios 9, 26. Ninguém que me livre dos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, 4. Outra versão vai dizer que o soldado que está na guerra não se envolve com os afazeres, a fim de agradar aquele que o chamou, que o enviou. E você? E eu? Nesse contexto de expansão do reino que Deus nos deu, que Deus nos confiou, cuidado, não desperdice a sua vida com as distrações. Quando penso na vida de oração, a distração é um inimigo tão grande da vida de oração. Não desperdice os recursos espirituais por falta de foco. Aquilo que você se comprometeu a fazer pelo reino, aquilo que você se comprometeu a crescer, tenha foco. Tenha foco. É muito fácil perder o foco. E o último ponto que eu vejo nesse texto é: não desperdice a sua vida sendo um religioso. Não se envolver com os negócios do reino de forma ativa e obediente conduz apenas à religiosidade. Olhando para as palavras do servo que recebera 1 talento, podemos ver 3 consequências de uma vida religiosa. Primeiro, uma visão errada a respeito do caráter do seu Senhor, no nosso caso de Deus. Porque ele diz: sabendo que és homem mau, que és homem severo, que ajunta aonde não espalhou, que ceifas aonde não semeou, eu escondi, com medo eu escondi o talento. Aqui está o que é seu. E é fácil de observar a parábola
e ver que esse Senhor, o caráter dele não era esse caráter desse Senhor mau, severo. Porque lembra, ele era Senhor e os outros eram servos. Então ele era Senhor e os outros eram escravos dele, pertenciam a ele, tudo era dele. E dentro desse contexto, o Senhor podia ou não dar alguma recompensa, algum retorno financeiro para os escravos dele. Podia ou não. E quando a gente olha a descrição da fala dele para os outros, mostra que ele tinha um bom, era um Senhor bom, não tinha um caráter mau. Ele fala, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O caráter do Senhor era bom, mas a posição e a condição desse servo, o seu coração, o que ele fala a respeito de Deus reflete mais o que há dentro do seu próprio coração. Então, uma visão errada a respeito do caráter de Deus. Uma vida religiosa também é refletida por uma vida orientada por medo e não por amor. Ele diz que temendo esse Deus. Porque assim, uma visão errada de Deus, você tem duas opções. Ou Deus é aquele Deus lá, né, o Papai Noel do céu, que tudo vai dar certo, vai ser tudo bem, é bonzinho. Ou é aquele Deus carrasco, né, com um raio na mão que vai te jogar na cabeça. Essas são as visões. Quando a nossa visão é errada de Deus, ela é uma ou outra. E aí uma vida desse Deus carrasco vai ser orientada pelo medo. Tudo que vai se fazer é pelo medo do castigo, não pelo amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E é uma vida também orientada pelo medo e não pelo amor, e não se preocupa com o próximo também. No nosso contexto de reino, de expansão de um reino, de salvação de pessoas, se temos uma visão errada a respeito de Deus, temos por consequência uma vida e uma visão errada a respeito da nossa missão. E cairemos no risco de fazermos como o povo de Israel, que confundiu a exclusividade, o privilégio de ser povo de Deus para fora e passam a viver para dentro, como se ser alvo da graça de Deus fosse um fim em si mesmo. E Deus havia deixado bem claro que era um exemplo para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Uma vida religiosa conduz a uma vida de aparências, aonde a solução é esconder. O servo que recebera um escondeu. Não foi assim que Adão e Eva fizeram lá no jardim? Esconderam. Quando desobedeceram, quando entraram numa vida de pecados, a solução humana, a solução religiosa é esconder. Humanamente tentar fazer alguma coisa para que fique tudo bem. Uma vida de aparências, como os fariseus hipócritas. E a minha conclusão nessa noite, esse não é o tempo de julgamento, não sou eu que te julgo. Somos julgados pela palavra, mas dentro do contexto, um dia, eu e você teremos que prestar contas a esse Senhor. Teremos que prestar contas do nosso envolvimento na expansão daquilo que Ele nos deu, do reino. Dos seus negócios. O negócio de Deus é a expansão do reino. É o reino, o governo, o domínio de Deus que virá e se manifestará de forma completa na pessoa de Jesus quando Ele pisar nessa terra. Novamente, eu quero ler a definição do servo mau e do servo bom. E eu gostaria que você meditasse. Lembrando que não é pelas obras que seremos salvos. Mas nós temos como avaliar o nosso coração nessa noite diante dessa parábola. E, pela misericórdia de Deus, olharmos qual tem sido a atitude do nosso coração. A definição de um servo mau nesse contexto é alguém problemático. Tem alguma coisa errada com ele. Ele tem uma atitude relutante. Ele está e ele é sem vontade de se envolver, de agir, com respeito ao que o Senhor mandou fazer. Por isso que o Senhor chama ele de servo mau, preguiçoso ou inútil, dependendo da tradução. Ele é preguiçoso e desinteressado a respeito das coisas do seu Senhor. Como tem sido o seu coração a respeito
das almas perdidas, da expansão do reino. Todos nós, uma hora ou outra, nós podemos estar um pouco desatentos, cansados, mas como que está lá dentro do seu coração? Como que é a atitude do seu coração? Será que ela é uma atitude relutante? Será que precisa mesmo pregar o Evangelho? Será que tem mesmo que convidar alguém? Será que precisa mesmo? Será que ele anda desinteressado? E ao contrário, nas palavras do Senhor, o servo bom e fiel, que entra no descanso, que vai ser colocado sobre o muito, a definição é, o servo bom e fiel, cumprir o dever ou serviço exigido. Olha que diferença. Quando aquele Senhor fala para o servo que ele é bom e fiel, é porque havia nele esse interesse em fazer o negócio dele prosperar, e ele se envolve, e ele sai imediatamente e cumpre o que foi mandado. Quando fala do servo mau, é porque ele não havia interesse, ele era relutante, ele era preguiçoso em se envolver na expansão dos negócios do Senhor. Podemos ver do servo, a palavra bom e justo vai remeter também, bom e fiel vai remeter a justo, livre de dolo. Nós sabemos que isso nós não temos por nós mesmos. Isso é obra de Cristo em nossa vida, pelo novo nascimento, que somos justificados nele, nós temos a justiça dele em nós. Mas aí que é o ponto que nós precisamos pensar e meditar. Porque se o nosso coração é relutante, preguiçoso, indisposto para aquilo que Deus nos mandou fazer, será que experimentamos esse Deus em nossa vida? Essa transformação? Porque só Ele vai poder fazer essa transformação no nosso coração, do servo mau para o servo bom. Mas talvez nós experimentamos sim, mas nós precisamos uma vez mais refletir qual é a disposição do nosso coração no envolvimento com as ordens do Senhor. E quando eu estava lendo essas passagens do servo mau e vendo essa questão que o problema não estava, o Senhor não era aquele Senhor severo, o problema estava no coração do servo mau, eu me lembrei do Salmo 18, 25, e eu quero concluir com ele, que diz assim, Salmo 18, versículo 25 e 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus santo, mas um dia nós estaremos diante dele e nós vamos prestar contas. E a minha oração, meu desejo é que nós todos sejamos naquele dia os servos bons, lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, e que possamos ouvir da boca de Jesus, entra no gozo do teu Senhor. Mas mais do que isso, que possamos ouvir, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Envolva-se com os negócios do Rei. Ame aquilo que o Rei, que o Senhor ama, a salvação, a libertação de pessoas. Mas que não venhamos a esquecer que, para com o perverso, se mostra inflexível o Senhor. Que possamos levar a nossa caminhada, a nossa vida cristã, na seriedade que essa parábola nos lembra, que Jesus vai voltar e nós vamos ter que prestar contas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Preciso refletir agora, antes de orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Deus diante da palavra que nós recebemos. Mas que você mantenha os seus olhos fechados. Hoje pela manhã eu lembrei dos irmãos, e o Deuteronômio também, um texto de Eclesiastes que diz que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, a linguagem do campo, alguém que olha e diz, não sei se vai chover, não sei se vai, acho que não vou plantar, não, porque pode ser que eu desperdice a semente. Acho que eu vou ver melhor. Esse vento vai trazer chuva? Acho que eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar uma oportunidade melhor. E essa oportunidade nunca chega, na verdade, porque não há disposição do coração. E essa pessoa nunca vai colher.
Mas a palavra ainda diz assim: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. O problema, irmão, é ficar achando que a oportunidade ainda não chegou. Segundo a palavra de Deus, o talento já foi confiado, o talento já está na nossa mão, a oportunidade já chegou, já está aí. Você já tem a oportunidade. Me libera. É o primeiro ponto da pregação. Se eu tivesse, não. É segundo o que ele tem te dado, não vai te contar o que ele não te deu. Mas agora, irmão, nós precisamos orar, precisamos consertar nossa vida, precisamos dizer: Senhor, me ajude. No meio do que eu estou vivendo, Senhor, eu estou impedido, por quê? Porque aconteceu tal coisa comigo. Você pode dizer isso para mim. Quero ver se você dizer isso diante do Senhor. Nenhum de nós vai apresentar desculpas diante do Senhor. Nós precisamos hoje emendar nossa vida, consertar nossa vida. Você devia perguntar ao Senhor: Deus, quais são os talentos que estão na minha mão? Quem são as pessoas que o Senhor me confiou? Um jovem pastor, naquela época jovem, hoje ele é já velho, ele foi convidado para ser pastor de jovens numa igreja. Depois de ir em 2 cultos, ele saiu com o pastor, que era titular da igreja, e disse: pastor, eu fui chamado para, nesse lugar, eu fui chamado para ser pastor de jovens aqui. Mas onde estão os jovens da igreja? O pastor apontou para a rua assim e disse assim: e eles aí? Eles estão aí, ó. Tem que ganhar eles, é isso. Os jovens da igreja estão aí, as mulheres estão aí, os homens estão aí, os adolescentes, as crianças, eles estão aí. E nós vamos fazer o quê? São preciosos. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar agora e fazer uma oração. E se lembrar que Deus considerou você precioso como preciosa a ponto de que alguém se esforçasse por você. Alguém se esforçou para que você conhecesse Jesus. Alguém insistiu, alguém pregou, alguém falou, alguém orou por você. E quando você começou a caminhar, você viu que tinha pessoas, você um dia foi convidado a estar numa igreja, a igreja já estava construída lá, o tempo estava lá, tinha dono, tinha microfone, alguém pregando. Por quê? Porque no reino há pessoas envolvidas, há pessoas que estão exercitando seus talentos, elas estão se esforçando, elas estão vivendo a sua oportunidade, elas não querem desperdiçar a sua vida. E você? Quer desperdiçar? Está desperdiçando? Vamos orar agora. Senhor, o Senhor visita o profundo do nosso coração. O Senhor conhece aquilo que nós não sabemos a nosso próprio respeito. O Senhor sabe as desculpas que nós inventamos para nós mesmos para não nos envolver. Não tem alguém melhor. Depois. Agora eu tenho. Estou quase acabando. Quando eu terminar essa fase da minha vida, e o Senhor está voltando. E a tua volta é evidente. E ainda alguns que estão se dedicando às riquezas, ainda vão ouvir: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os bens que tens em depósito, para quem serão? Senhor, nós estamos diante da gravidade da tua palavra, mas especialmente estamos diante da oportunidade da tua palavra. Ó Deus, estamos diante da oportunidade, porque o Senhor está dizendo a cada pessoa agora: você tem pelo menos um talento, e esse talento, ele é algo precioso, ele é uma vida inteira que eu te dei para que você use a sua vida. A sua vida é talento. Use a sua vida, seja ela a dimensão do povo, quanto se for, use para a glória do teu Deus, use para a glória do Senhor. Jesus, nós queremos honrar o Senhor em todos os lugares, queremos que as pessoas consigam ver o Senhor através da nossa vida. Nós suplicamos a Ti, Senhor, quebrando o nosso coração, para que todos saímos daqui com a decisão de servir ao Senhor com integridade, com vida, com esforço. Vai buscar, vai ter esforço, vai ter dedicação, vai ter entrega, vai ter sacrifício.
Deus, vale a pena. Quando o Senhor estiver nas nuvens, Senhor, quando o Senhor chegar, eu não quero me arrepender do tempo perdido. Eu não quero perder, eu não quero desperdiçar nem um segundo da minha vida. Me ajude nas minhas falhas, Deus. Me ajude a corrigir a minha vida, a entregar totalmente o talento que o Senhor tem me dado, para que no tempo da tua vida eu possa apresentar diante do Senhor algo que vale a pena. O Senhor possa dizer a meu respeito: servo, bom e fiel, foste fiel no povo, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Qualquer vida, a vida de 120 anos nessa terra é um pouco. O muito é a eternidade. O muito é para sempre. Deus, nós queremos, ó Deus, ser fiéis ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, também, Senhor Deus, possa nesse momento impulsionar a nossa vida, porque o Espírito do Senhor em nós é o poder de Deus para nós realizarmos as obras de Deus. Assim que o povo do Senhor seja cheio do Espírito Santo do Senhor, e no poder deste Espírito Santo que veio sobre toda a igreja, que todo crente tem, nós possamos cumprir a nossa missão de levar o Evangelho a toda a criatura, até os confins da terra, Senhor, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para isso, Deus abençoe o teu povo, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, que o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre sobre nós, e que a comunhão poderosa, consoladora, o Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Que o Senhor tem dito que você tem talentos para servir no reino. Sirva o Senhor e seja feliz, o que é uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.